Olá, vou dar continuidade ao curso de Gestão da Qualidade. Hoje, nós vamos falar sobre gráficos de controle por atributos. Até agora a gente vinha falando de gráfico de controle por variáveis, né? Então, nós já vimos gráficos de controle para características da qualidade, que são expressas por variáveis quantitativas. Entretanto, em alguns casos, as características de controle se expressam como atributos, que seriam variáveis qualitativas. Um exemplo, então, considere recipientes de vidro para um produto líquido que podem ser classificados como não conforme ou não conforme, dependendo se o recipiente satisfizer ou não as exigências relativas a uma ou mais características da qualidade. Então, em vez de a gente olhar para a característica como uma variável quantitativa, a gente tem várias características, e aí o produto ele vai ser classificado como conforme se ele satisfaz todas as exigências, né? E não conforme se ele não satisfizer pelo menos uma exigência dessa característica da qualidade. Nesse caso, nós podemos construir gráficos de controle para a fração de recipientes não conformes. Esse gráfico, ele é chamado de gráfico P, e ele pode ser, então, para a fração não conforme, como um exemplo, tá? Alternativamente, nós poderíamos examinar cada unidade do produto e contar o número de defeitos ou não conformidades daquela unidade. Daí a gente teria, então, uma variável que representa uma contagem. Esse gráfico a gente vai ver na aula que vem. Então, gráficos de controle por atributo são, em geral, menos informativos do que gráficos de controle por variáveis, porque eles resumem a informação, mas, mesmo assim, eles têm aplicações importantes, pois podem ajudar a mensurar a melhoria da qualidade com uma visão geral do produto ou do processo. Então, imagina que você tem que entregar o seu produto com uma certa largura, com um certo comprimento, com enfim, outras características que são quantitativas, mas que em vez de olhar individualmente para cada gráfico desse, você vai construir um gráfico só para a fração não conforme do seu produto final. A gente define, então, a fração não conforme como a razão entre o número de itens não conformes em uma população e o número total de itens daquela população. Os itens podem ter várias características de qualidade avaliadas simultaneamente por um inspetor de qualidade. Se o item não satisfaz o padrão em pelo menos uma das características, ele é classificado como não conforme. Então, como que a gente começa, né? A gente supõe que xi é uma variável que vai assumir 1 se o iésimo item da amostra é não conforme, e é 0 caso contrário. E vamos supor que a probabilidade de xi assumir 1 é P, e a probabilidade de xi assumir 0 é 1 menos P. Portanto, xi tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Esse P está entre 0 e 1. Se uma amostra aleatória x1 até xn for selecionada, ou seja, todos os xi têm a mesma distribuição e são independentes, e eles representam n peças que vão ser inspecionadas, e D é o número de unidades do produto que são não conformes, então o D tem distribuição binomial com parâmetros n e p. E a probabilidade de D assumir um valor Dzinho é a combinação de n d a d, vezes o P elevado a D, e 1 menos P elevado a N menos D. E o D pode assumir valores 0, 1, 2, até o N. Bom, a gente sabe, né, que o valor esperado e a variância de uma variável que tem distribuição binomial são, respectivamente, NP e NP 1 menos P. Então, qual que vai ser a nossa estatística que a gente vai trabalhar aqui? Então, vai ser o P chapéu, que é o número de peças não conformes, D, dividido por N, que é o total de peças na amostra, tá? E a gente sabe, a gente consegue calcular o valor esperado de P chapéu, que é P, e a variância de P chapéu, que é P1 menos P, dividido por N. Bom,
Então, nós vamos trabalhar, né, com esse P-chapéu, e nós temos dois casos. Então, o primeiro caso em que P é conhecido, ou seja, eu conheço a proporção de peças não conformes na minha amostra, de forma geral. E há outro caso em que P é desconhecido. Então, se o P for conhecido, a gente vai trabalhar, eu vou colocar daqui a pouco para vocês os limites de controle, né? Se o P for desconhecido, a gente precisa estimá-lo. E aí a gente trabalha da mesma forma que eu falei nas aulas passadas, a gente pega um M amostras iniciais, quando o processo está supostamente sob controle, e aí eu vou calcular um P barra, que vai ser a média das proporções não conformes nas M amostras iniciais. Então, aqui o DI é o número de peças não conformes na iésima amostra, para I de 1 até M, N é o tamanho de cada amostrinha. E é usual tomar o M entre 20 e 25, ou um tamanho de amostra que seja, um número de amostras que seja adequado naquele problema. Então, relembrando, o que a gente tinha lá atrás, né? Então, se W é uma estatística amostral que mede alguma característica da qualidade de interesse, que tem uma média mi de W e um desvio padrão sigma de W, supondo inicialmente que mi de W e sigma de W são conhecidos, e que o L seja a distância dos limites de controle à linha central em unidade de desvio padrão. Então, qual que era a proposta do Shillhart, né? Isso daqui para lembrar das aulas anteriores. A proposta dele seria colocar uma linha central como mi de W, um limite superior de controle como a média mais L vezes o desvio padrão, e o limite inferior de controle como mi de W menos L vezes o desvio padrão sigma de W. Lá atrás, a gente tinha suposto inicialmente que a variável tinha distribuição normal. Aqui, a gente não tem essa suposição, mas a gente pode usar o teorema limite central para encontrar os limites de controle. Então, o primeiro caso, os limites de controle para fração não conforme com o P conhecido. Então, a gente vai colocar limite superior de controle P mais 3 vezes raiz de P1 menos P dividido por N, a linha central P, e o limite inferior de controle P menos 3 raiz de P 1 menos P sobre N. Agora, no caso que o P é desconhecido, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o P por P barra, que eu calculei com base nas M amostras iniciais, quando o processo estava sob controle. Vamos ver um exemplo, então. Suco de laranja concentrado e congelado é embalado em embalagens de papelão de 6 onças. Uma máquina faz essas embalagens enrolando o papelão e colocando um fundo de metal. Esses dados estão disponíveis no arquivo sucodelaranja.txt, lá no eDisciplinas. Pela inspeção de uma dessas embalagens, pode-se determinar se, quando cheia, ela poderá vazar ao longo da junta lateral do papelão ou em volta da junção do fundo. E, claro, não é isso que a gente quer. Bom, então, nessa figura, a gente tem uma partezinha aí, né, dos dados. Eu tenho aqui o número das amostras, e aqui eu tenho quantas amostras não conformes estavam disponíveis nessa amostrinha, tá? Então, pede-se, estabeleça um gráfico de controle para melhorar a fração de embalagens não conformes produzidas por essa máquina. Inicialmente, consideram-se 30 amostras coletadas a cada meia hora para construir os limites de controle. Então, Mzinho aqui, no caso, vai ser 30. Eu não falei antes, o N é 50. Então, cada amostra que eu vou tomar, eu pego 50 caixas para fazer a inspeção, tá? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, na amostra número 1, de 50, eu tive 12 não conformes. Na amostra de número 2, eu tive 15 de 50 não conformes, e assim por diante. Então, o M é igual a 30, o N é igual a 50, e aí são dados, né, no exercício, que a soma dos DIs para ir de 1 até M é 347,
Aí a gente pode começar calculando o P barra, que seria 347 dividido por M vezes N, que é 0,2313. E aí, com esse P barra, a gente constrói, a gente encontra, né, os limites superior e inferior de controle, que nesse caso aqui, considerando as 30 amostras iniciais, é 0,4102 para o limite superior de controle e 0,0524 para o limite inferior de controle, tá? Então, a gente constrói esse gráfico, né, com esse limite superior de controle tentativo, que é considerando as 30 primeiras amostras, que é 0,4102, e o LIC tentativo, que é 0,0524, tá? Então, aí, se a gente der uma olhada aqui, né, mesmo só com essas 30 amostras, a gente já tem 2 amostras aqui que fogem, né, desse intervalinho de controle, ou seja, elas estão acima do limite superior de controle. Então, notem que existem 2 pontos, o 15 e o 23, que se localizam acima do limite superior de controle, de modo que, só considerando essas 30 amostras, o processo já não pode ser considerado sob controle estatístico. Bom, daí o que a gente faz? Então, você volta lá na produção, dá uma olhada, o que tinha a amostra 15, né, e aí eles retornaram, viram que a amostra 15 era de um novo fardo de papelão que foi colocado na produção naquela meia hora. Então, lembra que a gente tinha sugerido não pegar amostras em tempos muito diferentes ou que possam ter outros fatores que influenciem. Então, por exemplo, não pegar no começo do turno, no fim do turno. Geralmente, isso pode dar uma diferença mesmo, tá? Além disso, quando o operador voltou e viu o que tinha acontecido na amostra 23, então tinha um novo operador que era inexperiente, que foi designado para aquela máquina, e isso pode ter causado, então, a alta fração não conforme na amostra. Uma possível estratégia consiste em excluir as observações 15 e 23 apenas para obter os novos limites de controle. Então, aqui eu deixo como exercício para vocês refazerem as contas, né, com os dados. Então, é bom que vocês refaçam à mão mesmo, usando a calculadora, ou no máximo com o auxílio do R, tá? E aí, ó, notem que a gente não vai excluir para sempre essas observações. Você nunca exclui para sempre, tá? Então, você vai excluir só para calcular de novo os novos limites de controle. Aqui eu não vou fazer essa conta, mas vocês podem fazer. Então, notem que, como eles estavam puxando lá para cima, né, o limite superior e também o limite inferior, eles são recalculados. E notem que o limite superior, ele abaixa um pouquinho quando você exclui. E, inclusive, aparece mais um pontinho aqui, como fora do limite superior de controle. Então, note que a amostra 21 também excede o limite superior de controle. Entretanto, não tem nenhuma causa atribuível para isso. E aí você decide conservar, então, esse ponto no cálculo dos limites. A gerência da fábrica analisou as amostras coletadas e concluiu que a fração não conforme está bastante alta, né? Então, em média, lá nas minhas amostras, eu tinha 23% de embalagens produzidas não conformes. Isso é muito alto, esse percentual. Né? E aí a gerência, então, decide intervir com ajustes nas máquinas, e outras amostras são coletadas. Então, olha só, aqui a gente tinha até a amostra 30, que é mais ou menos aqui, esses eram os dados que eu tinha antes, aí eu tenho um ajuste na máquina na amostra 31. O que acontece aqui? Bom, a gente vê que a distribuição dos dados mudou aqui, tá? E aí vocês podem voltar naquelas regras, né, sensibilizantes para analisar os gráficos de controle, e eu pergunto quais são aquelas regras que são violadas aqui, tá? Então você nota, ó, que você passa a ter só observações para baixo da linha central. O que nesse caso aqui é muito bom, né? Por quê? Porque você diminuiu o percentual de peças produzidas com problema, tá? Só que o que acontece é você vai ter que recalcular os seus limites de controle a partir dali, tá? Porque se você continuar com os limites de controle anteriores, nessa nova realidade você não vai mais pegar
diferenças, porque seu limite de controle superior está lá em cima. Então, verifica-se que os ajustes melhoraram realmente a qualidade das embalagens produzidas, e você precisa recalcular os limites de controle após os ajustes. Então, novas amostras são coletadas, tá? E aí, olha só, nesse gráfico aqui da figura 7.4 lá do Montgomery, a gente tem, então, os limites que você tinha superiores até a amostra 30, superior e inferior, né, já desconsiderando as amostras 15 e 23, só que a partir da 31, aí você constrói novos limites de controle, tá? Então, a partir dali, você vai monitorar o processo com os novos limites de controle que você obteve. E aí, dali para frente, passa a vigorar, então, ó, o limite superior de controle 0,2440 e inferior de controle 0,1108, tá? Tem mais um detalhe que eu não coloquei nos slides, mas que é importante falar, que nesse caso de uma fração não conforme, se você calcular o limite inferior de controle e ele ficar negativo, aí você desconsidera ele e considera o zero, tá? Porque senão não faz sentido. Então, como exercício, fica para vocês trabalharem um pouquinho aí com esse arquivo de suco de laranja.txt e fazer esses gráficos, então, para as primeiras 30 amostras e para as amostras seguintes, tá bom? Na aula que vem a gente continua, então, com a gráfico de controle para número de conformidades. Até mais!